Graça e paz, meus amados irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesta manhã de domingo para compartilharmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler apenas um versículo aqui em Atos, capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, queremos te louvar, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus que criou a terra, criou os céus e tudo que neles há. E te louvamos também, ó Pai, porque Tu enviaste Teu Filho amado Jesus para morrer na cruz por nós, ó Pai, para que fôssemos resgatados deste mundo tenebroso, ó Pai, e se voltado para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã, que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja atuando, Senhor Deus, sobre o pregador, sobre aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Pai. Que louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu queria falar nesta manhã sobre princípios para revitalização da igreja. Meus amados, a igreja invisível, ela é edificada pelo próprio Cristo. E ela avança na história independente das circunstâncias. Então, a igreja invisível, ela é edificada pelo próprio Cristo. E ela avança na história independente das circunstâncias. Em Mateus, no Evangelho de Mateus 16, 18, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como diz um hino composto pelo reverendo Wilson de Souza, ele diz o seguinte: ninguém detém a obra santa. Ninguém detém a igreja, meus amados, é obra santa. Agora, Jesus conhece a sua igreja. E ele sempre faz um diagnóstico da tua igreja, da igreja dele. Um diagnóstico perfeito. As cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, encontra-se no Apocalipse, cada uma delas, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. A igreja invisível, a igreja visível, meus amados, ela nasce, cresce, amadurece, declina e morre. As igrejas históricas da Europa e dos Estados Unidos estão morrendo. Muitas estão fechando, estão vendendo seus templos, e eles estão sendo usados para atividades seculares. As 7 igrejas da Ásia, hoje em dia, essas igrejas descritas no Apocalipse, elas viraram ruínas e só servem hoje para visitação turística. Agora, o que é preciso ser feito para diagnosticar as igrejas estagnadas, paradas, igrejas que estão morrendo? Como identificar as causas, o porquê que essas igrejas estão morrendo. Então, eu coloquei aqui 4 causas que evidenciam por que as igrejas estão morrendo. A primeira razão, a primeira causa: fazem a obra por força do homem, sem o poder de Deus. Fazer a obra por força do homem, sem o poder de Deus. João, capítulo 15, verso 5, diz assim: Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer.
Em Atos 1:8, né, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, para sermos testemunha de Deus, testemunha de Jesus, precisamos do poder do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Fazer a obra, meus amados, sem a dependência de Deus, sem a direção do Espírito Santo, é caminhar para a morte. Podemos usar de muita sabedoria, de muita inteligência humana, de muita estratégia, muitos programas, muito pouca dependência de Deus, pouca dependência do poder do Espírito Santo. Muitas vezes a gente usa muita sabedoria, muita inteligência humana, muita estratégia, muitos programas, mas sem a dependência de Deus. E sem a dependência de Deus, sem a dependência do poder de Deus, nada disso funciona, né? Só serve para encher igreja, muitas vezes. Mas a igreja não é uma igreja viva. Outra coisa, meus irmãos, é igreja dirigida por líderes que não têm o chamado de Deus, que ao invés de promover o crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento da igreja, eles acabam matando a igreja, porque estão no lugar errado. A igreja é o que os seus líderes são. A igreja é o que os seus líderes são. Quando os pastores, presbíteros, diáconos e líderes estão exercendo a função sem o chamado de Deus, eles estão levando a igreja à morte, estão matando a igreja. Então, os líderes, os presbíteros, né, os diáconos, os pastores, eles precisam ter o chamado de Deus. Então, a primeira razão porque a igreja morre, a igreja está morrendo, é porque por fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. A segunda razão que evidencia porque a igreja morre é quando ela começa a praticar o liberalismo teológico. O que quer dizer isso? É quando a igreja começa a se afastar da palavra de Deus. Ela começa a se afastar da sã doutrina. Quando começa a se misturar com o mundo, começa a usar de inovações mundanas para atrair as pessoas. Ela começa a perder sua identidade. Há muitas igrejas por aí que estão fazendo isso. Elas estão inovando, estão trazendo coisas, né, para chamar o público, chamar pessoas para a igreja, mas estão apenas trazendo coisas, umas inovações, que nada contribui para a obra de Deus. Aliás, contribui para a morte da igreja. Mateus 5,13 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, meus amados, a igreja morre quando perde o poder de influenciar, passa a ser influenciada pelo mundo. É como o sal que perde o seu sabor e só se presta para ser pisado pelos homens. Então, essa é a segunda razão que evidencia porque a igreja morre, quando ela começa a praticar o liberalismo teológico, ela começa a se afastar da sã doutrina, começa a se afastar da palavra de Deus, começa a querer fazer inovação para encher o templo, encher a igreja. A terceira razão que evidencia porque a igreja morre é quando ela se desvia da sua missão principal. Quando ela se desvia da sua missão principal. Há um estudo de um pastor americano que diz que quando a igreja começa a se misturar com a política, começa a trazer a política para dentro dela, quando traz o Estado para o seu interior, ela começa a morrer. Infelizmente, hoje, estamos vivenciando isso. As igrejas estão se misturando com a política, trazendo a política para dentro da igreja. Foi o que aconteceu com a igreja no ano 325, quando
o imperador Constantino supostamente se converteu, supostamente se tornou cristão. A igreja começou a se degenerar, a trazer elementos para dentro da igreja. Ela começou a praticar o sincretismo religioso, misturando elementos pagãos à doutrina pura da fé cristã. Pessoas estavam se agregando à igreja, movidas por interesse, trazendo consigo costumes e crenças alheias à fé cristã. Então, meus amados, a igreja não pode se misturar com política, porque senão ela vai se degenerar, ela vai morrer. A missão da igreja não é política, a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja. Em Marcos 16:15, diz assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o próprio Jesus que está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em Mateus 28:19 ainda diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O próprio Jesus dizendo isso: ide, portanto, por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão principal da igreja, meus amados. Quando ela se mistura com a política, ela começa a morrer. Outra coisa importante: se os reformadores vivessem hoje em nosso meio, eles estabeleceriam mais um critério, né? Além dos outros que eu vou citar aqui. Primeiramente, não somente o ensino fiel das Escrituras, não somente a administração correta dos sacramentos, não somente a aplicação séria da disciplina, mas também um sério compromisso com a obra missionária. Um sério compromisso com a obra missionária. Então, meus amados, a terceira razão que evidencia a morte da igreja, o porquê que a igreja morre, é quando ela começa a se desviar da sua missão principal. A missão principal da igreja é pregar o evangelho, é sair para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus ordenou. A quarta razão, meus irmãos, que evidencia o porquê a igreja morre, é a ausência de discipulado verdadeiro. É interessante quando você faz um estudo das igrejas que são saudáveis, hoje, descobre-se que essas igrejas não estão preocupadas em trazer membros, mas em fazer discípulos. Então é importante não trazer membros para a igreja, não trazer prosélitos para a igreja. Há muitas igrejas que estão se enchendo por aí, mas pessoas vindo de outras igrejas, né? Não foram discipulados, não são discípulos. Isto é, elas estão interessadas em pessoas que estejam prontas a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a viver por Cristo. Então, a verdadeira função da igreja, meus irmãos, é fazer discípulos, né? Não é fazer discípulos. Nós vemos aí, hoje em dia, um trânsito muito grande de pessoas na igreja. Ontem mesmo encontrei uma pessoa, né, que morou no nosso prédio e frequentava uma igreja. Eu encontrei com ele fazia muito tempo, desde que ele saiu do prédio, acho que uns 5 ou 6 anos que eu não encontro ele. E perguntei para ele: você está naquela igreja? Não, agora não estou na igreja, estou na outra igreja. Agora que eu estou aprendendo. Então, há um trânsito muito grande de pessoas que ficam saindo da igreja, entrando em outra igreja. Então, muitas vezes a igreja está se enchendo de pessoas que são assim. Pessoas que vão de um lado para outro, não param em igreja nenhuma. Então, meus amados, a igreja verdadeira, a igreja que está saudável, ela está procurando fazer discípulos. O discipulado hoje, meus amados, foi sendo substituído aos poucos. Foi sendo substituído pelo ensino, pela pregação. Mas o discipulado, meus amados, é uma ferramenta
uma ferramenta. Jesus ordenou às igrejas que fizessem discípulos para ele. Discipulado não é um curso de catecúmenos que se faz para o batismo e profissão de fé. Muitas pessoas que dentro da igreja mesmo pensam isso. Ah, mas ele está sendo discipulado. Ele está fazendo a classe de catecúmeno para se batizar, né? Para fazer a pública profissão de fé. Não, o discipulado é sair para a rua e pregando o evangelho para as pessoas, fazendo discípulos para Jesus. A vida inteira tem que ser uma vida de discípulo. A vida inteira nossa, meus amados, tem que ser uma vida de discípulo. Somos discípulos desde o dia em que nos convertemos até o dia que morremos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós vemos os discípulos, os apóstolos, né? Eles saíram para pregar o evangelho, não ficaram parados. Muitas vezes, a liderança da igreja, ela só se preocupa em engordar as ovelhas, né? Não exercitar as ovelhas. Há muitas ovelhas sendo engordadas, né? Mas a igreja, as ovelhas têm que ser exercitadas para pregar o evangelho. Eu queria destacar agora 5 princípios bíblicos para a revitalização da igreja. 5 princípios bíblicos para revitalizar a igreja. O primeiro princípio é a submissão total ao senhorio de Cristo e a soberania do Espírito Santo. Submissão total. O primeiro aqui, princípio aqui, para revitalizar a igreja, é submissão total ao senhorio de Cristo e a soberania do Espírito Santo. O Atos 1:8 que lemos, né, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja não consegue realizar a sua missão sem o poder do Espírito Santo. Ela não consegue. Ela não consegue realizar a sua missão sem o poder do Espírito Santo. Não só o poder da força, mas da presença do Espírito Santo. Recebe poder para ser, para fazer, para realizar, para dirigir e para ser guiado pelo Espírito Santo. Então precisamos receber esse poder do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho, para fazermos a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, para dirigir e para ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai realizar a sua obra missionária. Sem o Espírito Santo não podemos realizar a obra missionária. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo, meus amados, é que vai convencer o pecador dos seus pecados. Ele vai convencer o pecador da necessidade de Deus, da necessidade de Jesus. Não são nossas palavras, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Então, o primeiro princípio aqui, né, bíblico para revitalizar a igreja, é a submissão total ao senhorio de Cristo e à soberania do Espírito Santo. O segundo princípio aqui, para revitalizar a igreja, é a pregação bíblica cristocêntrica. A pregação bíblica poderosa. Atos, capítulo 2, verso 3 e verso 4, eu vou ler aqui. Atos, capítulo 2, verso 3, verso 4, diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 3 e 4. Então, meus amados, o segundo princípio
bíblico para revitalizar a igreja é a pregação cristocêntrica. O Espírito, meus amados, ele veio para dar poder, ele veio para dar capacidade para comunicar a palavra. Sem a orientação, sem a direção do Espírito, sem o poder do Espírito, não há como comunicar a palavra de Deus. Atos 2, verso 14, diz o seguinte: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então se levantou Pedro, erguendo a voz, fez o primeiro sermão, meus amados, o primeiro sermão após o Pentecoste. Esse sermão de Pedro é um sermão totalmente cristocêntrico. Olha o que ele disse. Ele falou sobre a vinda de Cristo, ele falou sobre a morte de Cristo, ele falou sobre a ressurreição de Cristo, ele falou sobre a exaltação de Cristo. E no versículo 36, ele ainda exaltou o senhorio de Cristo. Verso 36. E seja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, uma pregação totalmente cristocêntrica. Ele falou sobre a vinda de Cristo, falou sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a sua exaltação, a exaltação de Cristo, e sobre ainda o senhorio de Cristo. Pedro pregou com tamanho poder, meus amados, naquele dia, naquela manhã, que quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. A pregação poderosa produz resultado, ela revitaliza, ela anima, ela fortalece, ela transforma. O sermão sem o poder do Espírito Santo, meus amados, ao invés de mudar, de transformar as pessoas, ela esfria as pessoas, ela endurece o coração das pessoas. Horatio Bonar, no seu livro Recado aos Ganhadores de Alma, ele fala o seguinte: ele fala sobre o perigo de pregar a sã doutrina sem o poder do Espírito Santo, sem a dependência do Espírito Santo, sem a preocupação que o Espírito Santo seja glorificado. Hoje em dia criou-se uma mania de seguir pregadores famosos aí, né? Os mestres, os professores, seguir pastores que viraram verdadeiras celebridades, ao invés de seguir a Cristo. Isso está acontecendo hoje, nós estamos vendo hoje. Vendo hoje pessoas que são seguidores desses pregadores famosos aí da mídia. Estão idolatrando essas pessoas, esses pastores. Então, meus amados, a pregação bíblica cristocêntrica é necessária para que a igreja seja uma igreja viva. O terceiro princípio aqui. Agora, é necessário muito trabalho e muita oração. É o terceiro princípio. Para que uma igreja seja revitalizada, é necessário muito trabalho e muita oração. Atos 2, 46 e 47, eu vou ler aqui, diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. E contando com a simpatia de todo o povo, Deus ia acrescentando, né? O Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus amados, é necessário muito trabalho e muita oração.
Os apóstolos, apesar de serem perseguidos, açoitados, presos, não deixavam de pregar o Evangelho. Eram destemidos e corajosos. Eles estavam proibidos de ir ao templo, né? Mas eles, mesmo assim, iam ao templo e pregavam o Evangelho. Em Atos 5:42, olha o que diz lá, 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias, né? No templo, e todos os dias no templo e de casa em casa. Então, eles eram perseverantes, eram destemidos, eram corajosos. Apesar da perseguição, eles não deixavam de pregar o Evangelho. Meus amados, não há progresso sem trabalho. Não há progresso sem dedicação. Não há progresso sem pagar o preço. Muitas igrejas estão crescendo porque não há. Muitas igrejas não estão crescendo porque não há trabalho, porque não trabalham, né? Não trabalham. Não há esforço. Não há esforço. Não há dedicação. Não há empenho. Em Atos 4:29, diz o seguinte, Atos 4:29, olha o que diz. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Meus amados, os discípulos, os apóstolos, mesmo com toda a perseguição, pessoas já tinham morrido ali, Tiago, né? Já tinha morrido, já tinha sido morto, mas eles continuavam pregando a palavra de Deus. E eles diziam assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, o terceiro princípio, é necessário muito trabalho e muita oração para que a obra de Deus avance. Quarto princípio para que a igreja seja reavivada, a igreja continue a sua obra. A igreja, meus amados, naquele momento ali, já a igreja primitiva ali, ela já estava cheia de problemas. E quem iria resolver os problemas? Então, o quarto princípio é que é a liderança vocacionada por Deus. A liderança tem que ser vocacionada por Deus. A igreja ali já estava cheia de problemas. E quem iria resolver os problemas? A liderança, evidentemente. É a liderança que resolve os problemas da igreja. Quem quer ser um líder, mas não quer resolver problema, não é chamado por Deus, né? A igreja tem problemas. Aliás, né? Eu sempre costumo dizer que a igreja é uma entidade terapêutica, né? Só vem para a igreja quem está precisando de cura. É um hospital espiritual. É uma entidade terapêutica. Então, a liderança tem que estar aqui pronta para resolver os problemas. Em Atos capítulo 6, capítulo 6, versos 5 e 6, olha o que diz lá. Ouvindo essas palavras, Atos capítulo 6, versos 5 e 6. Olha o que diz. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, a igreja já estava com problema ali. Que problema era aquele lá que foi apresentado? Os helenistas lá estavam reclamando que as viúvas estavam sendo desamparadas, né? Então, os apóstolos falaram assim, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus para atender a mesa. Então, vamos eleger aí pessoas para fazer isso, os apóstolos e os diáconos.
Então, os diáconos foram eleitos. Então, os 12 convocaram a comunidade. Verso 5 e verso 6, né? Verso 5 e verso 6. Capítulo 6, 5 e 6. Então, os 12 convocaram a comunidade, eu acho que é o anterior aqui, né? O verso 2 aqui diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Não é razoável, mas escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Verso 2 e verso 13 que lemos aí, em Atos 6. Então, eles oraram e fizeram eleição e foram escolhidos 7 homens dentre eles Estevão e Filipe. Esses homens, Estevão e Filipe, não eram meramente diáconos, eram pregadores, né, da palavra, conhecedores das Escrituras, homens cheios do Espírito, cheios de poder do Espírito Santo, homens verdadeiramente escolhidos por Deus. Eles queriam pessoas vocacionadas, pessoas escolhidas por Deus. Então foi isso que fizeram. Elegeram 7 diáconos, entre eles Estevão e Filipe. E nós lemos aqui no livro de Atos o que Estevão fez, né? Foi morto, o primeiro mártir do Evangelho. E Filipe saiu por todo o mundo ali da época, ali pregando o Evangelho, e muitas multidões se convertiam a Deus. Meus amados, hoje encontramos pastores, presbíteros, diáconos, muitas vezes que não têm essa consciência, né, do chamado. Muitas vezes, se perguntar para um deles, né, para eles, por que você é pastor? Por que você é presbítero? Por que você é diácono? Eles podem até dizer: olha, eu não sei porque eu sou. Eu fui eleito, eles me escolheram, me convidaram, eu participei de uma assembleia e fui eleito. Mas muitas vezes não tem um chamado de Deus. Não tem um chamado de Deus. E quinto princípio aqui, quinto e último princípio, porque a igreja cresce, né? Princípio para revitalização, palavra difícil, revitalização da igreja. Porque quando elas perseveram nas tribulações, perseveram nas dificuldades, a igreja pode estar fechada, mas não pode deixar de cumprir sua missão. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Depois de ser apedrejado e dado como morto, ele retornou às igrejas que havia plantado, fortalecendo os irmãos daquelas igrejas. Em Atos 14, 21 e 22, olha o que diz aqui. Atos 14, verso 21 e verso 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, de onde ele tinha sido expulso, hein? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A igreja cresce, né? Aquela igreja que cresce é a igreja que persevera nas tribulações, nas dificuldades. A obra de Deus, meus amados, ela é feita em oposição, em tribulação, em perseguição. A obra de Deus avança contra as forças do mal. Apesar da perseguição do mundo, apesar do ódio do mundo, ela jamais deixa de avançar. Então, meus amados, quando somos chamados para a obra de Deus,
nós temos que ter a consciência de que haverá perseguição, haverá dificuldade, haverá tribulação. A obra de Deus é feita em oposição, né? Em tribulação, em perseguição. A obra de Deus avança contra as forças do mal, apesar da perseguição. Jesus disse: por causa da sua ligação comigo, o mundo vos odiará. Por causa da sua ligação comigo, né? Por serem meus seguidores, o mundo vos odiará. E lá em 2 Timóteo 3,12, diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos. Meus amados, não existe cristianismo verdadeiro sem cruz. Sem cruz. Esses dias, poucos dias, nós vimos aqui o testemunho do reverendo Vladimir Júnior, lá naquele país do Oriente Médio. Ele foi preso, foi torturado psicologicamente, a família precisou sair urgentemente de lá, né? E ele sofreu muito, mas é assim. Nós, a igreja, nunca vai deixar de ser perseguida. O verdadeiro, como diz aqui, 2 Timóteo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. E para concluir, meus amados, essa palavra, vou recapitular aqui os 5 princípios para a revitalização da igreja de Cristo. Primeiro princípio, submissão total ao senhorio de Cristo e à soberania do Espírito Santo. Segundo princípio, pregação bíblica cristocêntrica. Terceiro princípio, muito trabalho e muita oração. Sem trabalho, sem esforço e sem oração, não se vai a lugar nenhum. Quarto princípio, liderança vocacionada por Deus. Liderança disposta a se empenhar na obra de Deus. Quinto e último princípio, perseverança nas tribulações e nas dificuldades. Meus amados, que Deus possa estar nos abençoando, meu Deus. Que Deus possa nos ajudar a pensar nesses princípios que vimos aqui para a revitalização da igreja. E pensar na nossa igreja. Será que a nossa igreja precisa ser revitalizada? Nós estamos vendo, meus amados, esse momento de pandemia, muitos irmãos estão acomodados. Já falei aqui outra vez que ninguém deixou de comer. Todos vão aos supermercados. Ninguém deixou de ir às feiras. Ninguém deixou de ir à farmácia. E a outros lugares por aí. Mas a igreja está aberta agora. Está tendo culto presencial. Tanto na quarta como no domingo. E muito poucas pessoas estão vindo. Estão acomodadas. Vamos nos animar, meus irmãos. Vamos vir à igreja, é um momento de comunhão aqui com os irmãos. Que Deus nos abençoe, que nos faça refletir nessas palavras. Vamos orar. Querido Deus, queremos te louvar, ó Pai Celestial, porque
A igreja, Pai, apesar das tribulações, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, ela continua avançando, meu Deus. Como tem avançado até o presente momento e continua avançando, meu Pai. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. É isso que cremos, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que tu nos ajude, que tu nos faça refletir, ó Pai, nessas palavras, que possamos ter a consciência do dever, ó Pai, que temos, da nossa grande dívida, Senhor Deus, que foi paga lá na cruz por Cristo Jesus, nosso Senhor. E que devemos, nosso dever, ó Pai, é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ó Pai. Que não sejamos omissos, ó Pai Celestial, na obra do Senhor. E ajuda-nos, ó Pai Celestial, a cumprir integralmente a Tua obra, Senhor Pai. Que possamos glorificar, ó Pai, o Teu santo nome através das nossas atitudes, ó Pai, através do nosso trabalho, através daquilo que Tu nos colocasses em nossas mãos, ó Pai, através dos nossos dons, ó Pai, que possamos desenvolver os nossos dons para pregar a Tua palavra, Pai, àqueles que estão indo para a perdição, indo para o inferno, meu Pai. Queremos Te agradecer, ó Pai, por este momento tão especial aqui, em nome e por amor de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo sejam com todos, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.